Então, em nome da Federação das Escolas Waldorf do Brasil, eu gostaria de dar boa noite a todos. Temos a satisfação de estarmos mais uma vez juntos, dando continuidade ao ciclo pedagógico, que são formados conforme a necessidade em que as escolas se encontram com relação à crise gerada pelo novo coronavírus. Trataremos um tema retorno às aulas, que tem ocupado muitas escolas. É um tema que traz muita insegurança, muita incerteza, e gostaríamos, com a presença desses 3 convidados ilustres desta noite, poder tecer um olhar mais abrangente com relação a isso. Para isso, nós contamos com a presença da Elaine de Azevedo, é uma nutricionista, antroposófica, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, trabalha com movimentos de agricultura familiar, é socióloga da saúde e da alimentação, entre muitas atividades que ela ainda faz. Contamos também com a presença do Dr. Rômulo Melo Silva, médico antroposófico e pediatra, com larga experiência na medicina. E com a contadora de contos, que vocês conhecem, acabamos de conhecer um pouco mais, Wanda Elisa, uma grande apoiadora da pedagogia Waldorf no Brasil, na Federação, e educadora infantil da Escola Veredas de Campinas. Desejando um bom encontro, eu passo a palavra para a Wanda, para ela explicar como é que esse encontro acontecerá. Uma boa noite para todos, boa palestra. Obrigada. Boa noite. Esse encontro, nós tivemos um encontro assim, anterior de preparo, e nós dividimos assim, né? O Rômulo ele vai falar um pouco da visão dele como pediatra de saúde, acolhimento. Depois, a Elaine vai falar também, o Rômulo vai falar 20 minutos, a Elaine vai falar, eu vou ficar aqui, eu vou fazer uma ponte dos assuntos com a prática pedagógica, e nós decidimos em reunião que a gente gostaria de trazer esse assunto do retorno por um viés da saúde, né? Estamos todas nas nossas escolas trabalhando muito com os protocolos de retorno, e também, pelo que eu estou colhendo, as várias escolas estão fazendo questionários às famílias, né, para saber como é que está esse impulso interno, como é que cada família está vivendo hoje essa situação interna de um provável retorno. E cada vez os órgãos oficiais modificam, né, os critérios de retorno, os prazos. Então, a gente vive hoje uma insegurança em relação às orientações oficiais e, ao mesmo tempo, dessa pesquisa, né? Muitas escolas estão fazendo isso também, de observar os lugares que as aulas já retornaram, quais são os efeitos sobre isso. Então, a gente fez uma opção de tratar hoje sobre a saúde, né? Como é que é esse retorno, o que a gente pode conversar sobre saúde. Como nós estamos entrando agora na época de Micael, e temos também essa sensação, né, tão contundente, esse ano 2020, eu ouvi uma pessoa falando que esse ano é o ano que passou muito rápido, mas que não aconteceu. Eu fiquei pensando, esse ano aconteceu muito, né? Aconteceu tantas coisas, por outros pontos de vista, a gente teve experiências tão diferentes do que a gente costumeiramente vivenciava, que eu acho que foi um ano que aconteceu, mas aconteceu, e nós, seres humanos, nós temos essa graça de nos assombrarmos, né, com o desconhecido. Eu acho que isso é uma graça. A gente tem a graça de admirar e a graça do assombro. Então, quando a gente agora está entrando nessa época de Micael, eu queria trazer esse verso para também nós sermos acolhidos nessa época. Tudo que pertence ao passado tem que ser reduzido ao nada. As nuvens ficarão concentradas em volta do homem, e ele terá que encontrar sua liberdade, encontrar o seu próprio poder, toda a sua força a partir deste nada. A necessidade material externa mudará para uma necessidade da alma.
A partir desta necessidade profunda de alma, a visão nascerá. Eu falei verso, mas eu queria corrigir isso que a Luísa Lameirão me corrigiu um dia. É uma locução. Steiner ele traz esse pensamento de Micael. Nessa primeira parte que eu li, é uma locução, ele para solenemente quando ele está falando de Micael, e ele traz isso e que nos serve como meditação, né? Então, não tem a mesma característica de verso que ele traz, mas ele tem essa característica que pode nos servir como reflexão e meditação. Eu vou ler novamente e vou ler completo. Tudo que pertence ao passado tem que ser reduzido ao nada. As nuvens ficarão concentradas em volta do homem, e ele terá que encontrar a sua liberdade, encontrar o seu próprio poder, toda a sua força a partir desse nada. A necessidade material externa mudará para a necessidade da alma. A partir dessa necessidade profunda de alma, a visão nascerá. Temos que erradicar da alma todo o medo e terror do que o futuro possa trazer ao homem. Temos de adquirir serenidade em todos os sentimentos e sensações a respeito do futuro. Temos que olhar para a frente com absoluta equanimidade para com tudo que possa vir. E temos que pensar que tudo que vier nos será dado por uma direção universal plena de sabedoria. Isso é parte do que temos de aprender nessa era, a viver em plena confiança, sem qualquer previsibilidade da existência, com a certeza da ajuda sempre presente do mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs e todas as noites. Boa noite. O Rômulo vai começar agora a trazer para a gente o alimento para essa noite. Boa noite, Rômulo. Abre o microfone. Não se chama, não, eu acho. Precisa abrir o microfone, Rômulo. Ele havia fechado novamente. Então, que momento, né, nós estamos vivendo. E eu estou pensando, justamente, essa minha fala está mais direcionada aos pais, porque a criança, no fundo, a criança, mesmo... Quando eu falo criança, eu estou me referindo até os 14 anos, e mesmo depois, né? A criança, no fundo, ela sente, não é o que a gente fala, ela percebe muito mais o nosso gesto perante o mundo. E, nesse sentido, nós estamos vivendo realmente uma crise muito grande. E é interessante que a palavra crise, se a gente pensar no ideograma chinês, a palavra crise ela é composta de 2 ideogramas, um que significa perigo e o outro que significa oportunidade. E é exatamente esse tema, né? A gente está vivendo um perigo muito grande, mas uma oportunidade de uma transformação muito profunda. E principalmente no que o Steiner se refere, né, a essa questão da era da fraternidade universal. Que nós estamos preparando, né, esse momento da era da fraternidade universal, e ele, por exemplo, ele coloca uma imagem muito forte, que ele fala que no final do século XIX, o nosso coração etérico, parte do nosso coração etérico, ele foi liberado para a nossa alma, para o nosso corpo astral. É um sacrifício que o nosso coração fez, o etérico do coração, que ele foi liberado para a nossa alma, para que na alma, no corpo astral, pudesse ser transformado em forças da fraternidade universal, ajudar a humanidade a preparar esse momento da fraternidade universal. E ele falou que se essas forças etéricas do coração não fossem trabalhadas de uma forma consciente, de uma forma clara, elas se tornariam o oposto da fraternidade universal, que o Steiner chamou de frieza moral perante o sofrimento do outro. E, de certa forma, em grande parte, a gente vive essas situações todas, né? Eu chamaria ambientais, as situações
sociais, né? É basicamente isso, né? Uma frieza moral perante o sofrimento do outro. E o Steiner colocava, né, essa ideia que a alma humana, pela própria natureza dela, ela tem dois grandes inimigos, né? O medo e a preguiça. E a alma humana, pela própria estrutura dela, ela é autodestrutiva e destrutiva do social. E o nosso eu tem que trabalhar continuamente a nossa alma. E isso tem muito a ver com a questão da liberdade humana. E o eu, trabalhando essa tendência toda da alma, ele cada vez mais se torna presente, cada vez mais ele se fortalece, e a partir daí eu posso ser livre. E a verdadeira liberdade humana, o que representa isso, nós somos a 10ª hierarquia espiritual, a hierarquia da liberdade, vamos levar para o universo, vamos trazer para o universo e para todo o cosmos a liberdade. E a liberdade só é possível a partir do momento que eu compreendo as leis espirituais que regem a minha vida e o mundo, né? A compreensão dessas leis. E principalmente nesse momento, né, que a gente está vivendo, a importância da compreensão das leis espirituais que estão por trás de tudo isso. Eu me refiro por trás do sofrimento, o karma, tudo que representa nesse momento dessa pandemia, desse medo, e volto a repetir, o medo nos torna muito egoístas. O medo, aliás, aquela meditação do Steiner, né, que ele contrapõe a questão do medo ao amor. Toda vez que eu entro na energia do medo, eu não tenho amor. O medo me torna muito mais egocêntrico, muito mais egoísta. E é lógico que com isso dificulta tremendamente a minha própria liberdade, o meu próprio autodesenvolvimento e invariavelmente as minhas ações vão estar ligadas muito mais, né, a um processo individual, um processo muito mais focado em mim mesmo do que realmente na questão do mundo, na fraternidade. E é muito interessante a gente pensar, né, nessa questão da fraternidade, o quanto a própria forma como nós educamos o ser humano já é completamente oposta àquilo que nós precisaríamos, né, para desenvolver essa fraternidade universal. Eu tenho muito uma imagem que eu uso muito, né, imagem não, uma explicação, uma visão, né, de Platão. Porque Platão ele coloca uma ideia que é muito antroposófica, eu diria, né? Que cada indivíduo nasce com determinadas capacidades, com determinados talentos. E a nossa missão aqui na Terra é reconhecer esses talentos. Daí a própria educação, que nos ajuda a relembrar o que eu vim fazer aqui na Terra, o meu karma, o meu destino aqui na Terra. É interessante que me parece que um dos significados da palavra educar, do grego, é relembrar. Relembrar o que eu vim realizar aqui na Terra. E a partir do momento que eu vou relembrando os meus talentos, o que eu vim realizar no mundo, e a educação me ajuda a aprimorar esses talentos, daí a importância da educação, e a partir do aprimoramento desses talentos, o que representa agora? Eu vou devolver para o mundo os meus talentos. E isso é meu trabalho. Então, ou seja, a minha história aqui na Terra depende de reconhecer os talentos, aprimorar os talentos e devolver para o mundo os talentos. E o nosso trabalho nada mais é do que isso. Eu vou devolver para o mundo meus talentos. E a fraternidade é baseada nisso. Eu, com meus talentos, cuido de você, você, com seus talentos, cuida de mim. É uma troca mútua de talentos. E aí o Platão coloca a questão mais importante nesse momento, né? Quanto maior o talento, maior a responsabilidade social, porque é da natureza humana, né? E é uma grande crítica como nós estamos perdendo o humanismo, né? Nós estamos nos tornando cada vez menos humanos, mas é da natureza humana que o mais forte cuida do mais fraco. Eu não cuido do velho, do doente, da criança. Isso é da natureza humana.
A natureza animal, não. A natureza humana, a natureza animal é a lei do mais forte, a lei do mais adaptado. Numa metáfora, se um leão, né, ataca um bando de zebra, é a zebra velha de perna quebrada que vai morrer. O bando não vai ficar lá para salvá-la. É a lei, né? É assim que funciona. O mais apto e o mais forte sobrevive e o mais velho, o mais fraco, morre. Agora, vocês conseguem imaginar uma situação de um leão atacar um bando de zebra, um leão atacar uma tribo e os guerreiros fugirem com lança, escudo? Ao contrário, né? Eles pegam a lança e o escudo e vão para cima do leão. Não vão deixar o bebê dele engatinhando para ser comida do leão. Essa é a natureza humana. Né? E a nossa cultura educa o indivíduo justamente no oposto, para usar os talentos em proveito próprio e, de certa forma, pisando no mais fraco, no menos favorecido, no menos educado, né? E, no final, isso é considerado a educação. Né? Eu coloco sempre uma ideia, um pai do bem, não estou falando de uma pessoa do mal, das melhores das boas intenções, ele coloca o filho nas melhores escolas, paga um preço que ele nem pode pagar, e ele pensa em educar esse filho para que depois ele cuide do mundo? Não, que ele seja bem-sucedido e cuide dele e da família dele. E sem uma conexão, sem uma percepção do mundo. E é exatamente essas situações todas que tendem a se agravar nas situações de medo. O medo, ele aumenta mais ainda essa situação. Bom, a gente tem lido e visto muito essas questões todas, né? E aí, né, é que entra a nossa questão. O que é que pode se contrapor a esse medo, que se contrapõe a essa força que é oposta à força vamos dizer assim, do egoísmo, né? O que significam as forças altruístas do ser humano? O que se contrapõe a isso, que fortalece a nossa fraternidade, são os nossos ideais. Né? O ideal é justamente aquilo que eu tenho, que é meu, mas, ao mesmo tempo, está ligado a uma transformação do mundo para o mundo, não para mim mesmo, mas para o mundo. O ideal é que trabalhe, o Stalin chamava o idealismo, né? Ele que promove na nossa individualidade o espírito do sacrifício, que é a capacidade do indivíduo de se sacrificar por um ideal maior. E é um ato de amor. Né? E é muito interessante quando a gente pensa nesses grandes líderes, mas os verdadeiros líderes, né, que estão defendendo um ideal, como eles são capazes do sacrifício. Eu sempre uso essa metáfora, né, que um grande líder, num campo de batalha, muitas vezes ele está na frente do exército. Ele não está preocupado se ele vai morrer ou não. Ele está muito mais focado no ideal que ele representa. O tirano que está preocupado com o poder, ele nunca está na frente do exército. Ele está lá atrás e manda o exército para a guerra. Ele não é capaz dessa questão do altruísmo. E os ideais estão conectados, né, diretamente a essas questões que eu trago, né, literalmente falando, que eu me preparei em vidas passadas. O quanto é importante os encontros kármicos que nós temos aqui na vida, e a partir deles, cada encontro eu reconheço, eu tenho a possibilidade de reconhecer esses meus ideais, né? E quando eu falo encontros kármicos, não só com indivíduos, né, mas com ideais, com ideias, com grandes personagens, né? O quanto isso é decisivo na nossa vida. E esses ideais é que nos traz a coragem. Né? A coragem está intimamente ligada aos ideais. Eu tenho uma frase, né, do Steiner, né, um pensamento do Steiner, do que ele fala do idealismo. Ele fala que o idealismo, o ideal, é o remédio espiritual para ligar a essência do eu à essência do mundo na esfera do sentimento e da vontade. Permear o meu sentimento e minha vontade, né, com esses valores altruístas, né? E é o que nos dá a coragem. Sem os ideais, eu entro na energia do medo. E aí eu volto à história, que me leva
ao egoísmo, literalmente falando, né? E aí, de novo, a questão espiritual, né? E é uma oportunidade da gente trabalhar essa questão da espiritualidade, porque a espiritualidade é que nos dá uma dimensão muito maior de tudo isso que está acontecendo. Quanto mais eu penso em mim mesmo, quanto mais eu penso em me preservar, mais eu fico fechado. E quanto mais eu penso, né, na morte, por exemplo, né, a gente está vivendo uma história com a morte. E a morte, ela que nos ajuda a perceber que nós não somos seres da Terra. A Santo Agostinho que fala, né, que ele coloca que a vida não é mortal, a morte que é vital. Quanto mais nós pensamos na nossa morte, não de uma forma mórbida, mas de uma forma de questionar o que nós estamos fazendo aqui na Terra, mais corajosos nós somos, né? E é uma coisa muito conhecida, porque a gente pensa, bom, diante de uma pandemia, fortalecer o sistema imunológico. E tem uma questão, isso é uma história que tem um médico, eu estou com o nome dele aqui, Wolfgang Goebbels. Ele escreveu um livro junto com a Michaela Glecker, que é sobre pediatria, mas nesse livro ele tem um ensaio sobre AIDS, e ele fala do sistema imunológico, e ele coloca assim, uma ideia muito clara, né? Quanto maior é o altruísmo na alma, maior é o egoísmo biológico. O altruísmo fortalece meu sistema imunológico. E quanto maior é o egoísmo na alma, maior é o altruísmo no corpo. O meu sistema imunológico não reconhece o inimigo. Isso é conhecido das pessoas que fogem, por exemplo, na peste, todas essas histórias, né? As pessoas que fogem adoecem, as que ficam para cuidar dos que estão sofrendo não adoecem. Isso é uma história bem conhecida, né? Mas é tão rico essa ideia, né, do altruísmo, né? E essa questão da espiritualidade e da coragem, né? Em outras palavras, não deixar o medo realmente tomar conta da nossa alma. Volto a repetir, o medo nos torna completamente egoísta e nos dificulta nesses encontros. E aí, falando da coragem, né, o Steiner ele coloca uma imagem muito poderosa, que ele fala assim, que o mundo espiritual ele não enxerga o que eu penso. O mundo espiritual só enxerga o que eu sinto e o que eu faço. Se eu estou na energia do medo, o que eu estou fazendo? Eu estou buscando segurança no mundo. Eu quero segurança. O que traz segurança? O conhecido, o passado. Eu vou no passado buscando tudo que eu sei para me manter seguro. E isso o mundo espiritual não me enxerga, né? Eu fico buscando, porque o passado é o conhecido, é o intelecto, é o pensamento. O anjo não enxerga o que eu penso. Quando eu sou corajoso, quando eu sou altruísta, né? O que é a coragem? Coragem é o coragir. O que é o altruísmo, né? Ligado a isso que eu estou falando agora, quando eu não estou pensando em mim mesmo e quando eu quero ajudar a resolver o problema do mundo. Quando eu estou muito mais focado na solução dos problemas do mundo. Quanto menos eu penso em mim mesmo e quanto mais eu penso no mundo, mais corajoso eu sou. E aí o meu anjo me enxerga, porque o anjo enxerga o que eu sinto. O anjo enxerga os nossos ideais, não o que eu penso. Ele é totalmente cego para os nossos pensamentos. Aliás, o Steiner fala, quem viveu uma vida puramente intelectual é como se eu tivesse julgado, eu não levo nada para outra vida do que eu vivi intelectualmente. Eu só levo para outra vida o que eu vivi a partir do meu coração, do meu sentimento. Isso vai para a próxima vida, né? Então, e aí o anjo enxergando os meus ideais, ele percebe o meu ideal e ele se comunica com o grupo social que percebe, que precisa dos meus ideais. E os encontros vão acontecendo. Aí as pessoas vão se unindo muito mais no ideal comum de como trabalhar tudo isso. Agora, imagina o quanto a gente não está precisando disso, né? E numa comunidade, né, a gente está falando agora de uma comunidade Waldorf, o quanto isso é necessário. E é muito importante, né, que o Steiner coloca isso também de uma forma
Porque, volto a repetir, o medo nos torna egoístas. E quando nós estamos egoístas, quando estamos no egoísmo, nós não conseguimos estabelecer com as pessoas uma conversação, né? A gente não consegue aprofundar um tema, a gente fica sempre numa angústia de solucionar o problema individual e eu não me abro para algo maior. E isso, né, o Steiner fala, que tem uma imagem bonita que ele faz, né? Quando eu encontro uma pessoa, né, e eu consigo estabelecer com essa pessoa uma conversação, isso acontece algo completamente diferente quando eu estou numa conversa pensando em mim mesmo o tempo todo. Ele fala que o nosso corpo etérico, na região da cabeça, ele é mais expandido, é como se ele fosse assim, uma crista, assim, né? E ele fala, se vocês pudessem observar clarividentemente duas pessoas se encontrando, o corpo etérico delas, e essas pessoas não conseguem estabelecer uma conversação, o corpo etérico de um fica dando cabeçada no corpo etérico do outro, como se eu estivesse batendo a cabeça um no outro, e nada acontece a partir daí. Quando essas pessoas se encontram e elas estabelecem uma conversação, elas estão falando de um ideal maior, não estão preocupadas com o ego, mas eles estão no eu maior, o corpo etérico ele se expande, ele forma como se fosse assim, uma cauda de pavão, como uma concha acústica. E aí ele fala, se vocês pudessem observar essas duas pessoas de perfil, elas formariam, o corpo etérico dos dois expandido, formaria como uma imagem de um cálice. E nesse cálice vocês iriam observar o mundo espiritual entrando. O meu anjo se aproxima, o anjo do outro se aproxima, os anjos trocam ideias e o mundo espiritual está ali. Em outras palavras, se estabelece um processo muito mais criativo, muito mais poderoso e baseado no ideal comum, né? Não na energia do medo. Rômulo, essa sua imagem, eu queria trazer um pouco para dentro do... Né, nós somos professores de escolas Waldorf, a maioria, essa Federação das Escolas Waldorf, e essa imagem me lembrou muito a imagem que o Steiner faz, né, desse cálice que nós formamos como comunidade, para que a gota do tempo, é uma imagem que ele traz na formação da primeira escola, para que essa gota da época, ela caia nesse cálice da comunidade. E aí, as crianças, hoje eu queria trazer um pouco para as crianças a importância dessa coragem, desse altruísmo, e o que ele representa hoje como saúde para essa criança, né? Que todos nós temos, que estamos aqui com esse interesse, assim, esse retorno, provável retorno das aulas, como se daria de uma forma tal que essa criança possa passar por essa época, por esse tempo, e receber o cálice da tarefa dessa época. E também, o que é egoísmo, né? O medo também traz muita consciência. O medo, ele acorda a gente de processos que a gente podia estar vivendo de forma adormecida, né? Sonolenta. Eu fico pensando o que é que as almas que ainda nascerão estão olhando para a gente, o que elas estão pensando, assim, a melhor época da humanidade nós estamos vivendo, né? Uma época que nós estamos sendo convidados com muita ênfase a observarmos assim, o que é ato social e o que é egoísmo. São perguntas, né? Hoje, dizer o que é egoísmo, altruísmo, é muito pessoal, tem um aspecto que é uma lei espiritual e tem outra que quanto que eu posso gerar altruísmo preservando a saúde do outro. E como é que fica isso para crescer? Eu queria que você, nesses que estão terminando esse trouxesse um pouco esse aspecto para a criança que convive no meio desse cálice das nossas comunidades. Obrigada. Eu não entendi direito, foi uma pergunta? Que é interessante, né, que quando você entrou com esse tema, foi justamente o final da minha fala, inclusive. Eu estava esperando esse final, assim, você falou desse cálice, é o meu final mesmo. Me remeteu à imagem, né, que o Steiner traz da formação da primeira escola, que ele fala da ronda dos anjos em cada
professor, e de como isso forma um cálice, né, dessa relação, depois dos arcanjos, e o arqueu pode, então, trazer uma gota do tempo. E aí eu queria que você, com a sua experiência, que lida com criança de outro aspecto da saúde, trouxesse, então, como que a gente pode apoiar essa criança da nossa comunidade. Agora ela está longe da gente fisicamente, né? Como que a gente pode apoiar com esse altruísmo e esse encontro que você fez tão bonito desse cálice? Como é que você, como pediatra, vê qual é a postura que nós, professores, podemos desenvolver, né? Que ambiente, o que que você acha saudável para a nossa tarefa pedagógica? É uma pergunta e também me junto às suas palavras, trazendo esse outro aspecto. Então, é que esse tema é bem amplo, realmente, mas eu posso falar da minha história, né, com a pediatria, porque, no final das contas, a gente sabe que uma doença sempre é um processo de transformação. E esse é um exemplo muito interessante, porque quando a criança está doente, é fundamental que os pais compreendam isso profundamente e elas possam ser um suporte para a criança. Vão cuidar da criança, porque se os pais não compreendem isso e olham a doença como um problema, com medo que isso pode trazer consequências, que meu filho pode morrer, que pode ter convulsão, esse tipo de coisa, o que acontece? Esses pais não conseguiram ser suporte. Na verdade, eles estão mais conectados à angústia deles do que realmente olhando para a criança. E a verdadeira essência do cuidar, né, é justamente eu não pensar em mim mesmo, pensar no outro, fazer um sacrifício, eu diria, vou usar essa palavra de novo, sacrifício é uma palavra bonita, é sacro ofício, ofício sagrado, de eu realmente conter os meus medos para que eu possa colocar essa imagem maior, né? Eu posso colocar essa segurança, né, para a criança. E não adianta eu ficar falando uma coisa e por trás está morrendo de medo, porque a criança sente o meu medo, ela não vê, as minhas palavras são vazias, né? É o suporte, para que eu possa dar um suporte. E o suporte, para que eu seja um suporte, eu tenho que realmente esquecer de mim mesmo. Eu tenho que focar na necessidade do outro, né? Aliás, o arquétipo maior, né, dessa qualidade é a própria Virgem Maria, né, que o tempo todo foi suporte para que todo o processo, toda a missão crística pudesse acontecer, com todo o sofrimento do filho dela, e ela como suporte o tempo todo, né? Ela nunca levou aquilo para o pessoal. Sempre seja feita a sua vontade. Lógico que ela sofria, mas ela sempre ali como suporte, né? E é uma coisa bonita, né? E que por isso que ela não guardou mágoa da humanidade, né? Ela se torna mãe da humanidade, ela é imaculada, sem mágoa, né? Eu sempre uso essa metáfora, né? Porque eu penso, imagina fazerem com meu filho o que fizeram com o filho dela, e não só ela não guarda mágoa, como ela se torna mãe da humanidade. E é bem bonito, porque esse manto de Maria no Jardim de Infância Waldorf é muito especial, né? Então, eu diria que... Agora, os meus pacientes sempre falam, doutor, dá um exemplo de uma pessoa normal, Virgem Maria, o senhor está apelando, né? É apelação, mas é muito bonito a ideia, né? A ideia, né? Lógico, né? Os ideais, né? São os nossos ideais, né? É muito... Eu diria essa postura, né? Essa postura diante da loucura do mundo hoje, né? E a oportunidade, naturalmente, né, de transformação. Mas a guinada espiritual mesmo, né? Como metamorfosear essa atmosfera de medo em cuidado, né? Exato. Então, não desprezando, e eu achei tão bonito um texto do João Torunski, né, que me chegou às mãos hoje, de como ele fala nessa metamorfose, esse medo que acorda o homem. Da onde é que vem esse medo hoje, né? Vem da consciência. Hoje a gente sabe o que é um vírus. Hoje a gente, diferente de outras pandemias, hoje a gente tem mais informações e a gente sabe também das consequências sociais de tudo isso, né? A gente sabe das consequências não só da saúde do corpo, mas a gente sabe quanto que a sociedade e quais são as classes sociais que estão sendo mais atingidas. Isso nos acorda para outras coisas que já eram um abismo, né? Hoje, o que acontece é que esse abismo ele se reforçou
mais ainda nessa situação. E aí eu acho muito bonito assim que essa propagação das informações que trouxeram a atmosfera do medo, como seria importante que a gente transformasse, como você falou, no manto da Maria, de cuidados, né? Não desprezar o que a ciência construiu como informação, mas, ao mesmo tempo, transformar esse conhecimento científico materialista num conhecimento de cuidado e consciência do outro e de si, né? Qual o meu papel social na não transmissão desse vírus, ou no cuidado que a gente pode ter com a própria saúde, com os ritmos, com a criança, com a comunidade que eu estou inserida, né? Ouvir essa comunidade para criar esse manto social em torno dessa criança, fazer esses acordos que podem surgir a partir dessa consciência. Como professor, eu fico te ouvindo e traduzindo para a minha prática social. E é tão especial, né? Porque a palavra, é interessante que a palavra cura vem de cuidar, do latim. Não existe cura, né? A cura é um eterno cuidado, é sempre o cuidar. É aí que vem a cura, né? Que a gente está buscando uma cura para esse vírus, né? Lógico, né? E a cura é o cuidar. Quanto mais eu cuido, mais eu estou nesse processo do cuidar, né? E a cura, como os dois estão juntos, né? E do Cristo, né? Da transformação a partir dessa confiança do mundo espiritual, como é que a gente pode atuar socialmente. Me lembrou uma frase do Martin Buber, que ele fala: o ser humano se torna eu pela relação com você. À medida que eu me torno eu digo você. Todo viver real é um encontro. Isso é muito bonito, né? Mas o que é hoje eu estar em mim, cuidar para que o outro também tenha saúde, preserve a sua integridade física, né? Como é que o outro também, o cuidado que eu tenho que ter de não transformar o outro no meu perigo pessoal. Então, sobre cuidados também a Elaine vai falar, ela vai trazer aspectos da nutrição. Eu não estou vendo ela aqui. Mas a gente combinou assim, o Rômulo fala esse tanto, agora a Elaine vai trazer os aspectos da nutrição. Tá bem? Posso começar? Pode. Então, boa noite a todos e a todas ouvintes, boa noite, Rômulo, boa noite, Wanda e meus interlocutores aqui, né? Eu gostaria de iniciar agradecendo o convite da Federação, né, especialmente a Cristina e a Silvia, para participar dessa reflexão, que envolve o retorno às aulas, acolhimento, saúde, né, e alimentação. Eu vou tentar trazer propostas bem objetivas, né, ligadas à alimentação, nessa esfera do agir, mas eu também acho importante a gente pensar algumas coisas, né, que estão muito afinadas com o que o Rômulo falou, e também estimular o nosso sentir, né, já que a gente está aqui, eu acho que essas falas são realmente para nos contaminar uns aos outros, né, com coragem e forças de atuação. E eu queria iniciar falando de um filme do diretor japonês Akira Kurosawa, que chama Rashomon. Ele é baseado numa história de um famoso escritor japonês chamado Akutagawa, que morreu já em 1927, né? Mas eu adianto que não é uma história muito Waldorf, então vocês me desculpem, mas eu bem tentei achar uma outra história menos violenta e com essa mensagem do conto, mas eu não consegui. O filme se passa no Japão do século XI e conta sobre um criminoso que assalta um casal, mata o homem e violenta a mulher. Mas o foco do filme é o julgamento. No julgamento do criminoso, todos depõem. A mulher conta a sua versão, o assassino a sua, o morto vem um intérprete mediúnico, né, e conta a sua, e uma testemunha, um outro homem que passava por ali, relata a sua versão. Em todas essas falas, tinha algo em comum. Todas elas faziam menção que a mulher era a culpada pelo assassinato de alguma maneira, né? Justamente a mais vulnerável de todo o grupo. Mas o foco maior do filme é que todos parecem ter suas razões a partir da sua interpretação do crime. Então, por isso esse filme, ele cunhou um efeito que a gente chama de efeito Rashomon, que é usado no direito e na psicologia, quando tem diferentes versões de um fato, contado a partir de uma realidade que cada um experiencia. E assim ele também problematiza a verdade absoluta, né, que depende muito do lugar onde se fala. Então, eu vou deixar essa história aqui, depois eu volto.
Então, eu proponho, assim como o Rômulo, né, olhar para essa pandemia só no comecinho, né, e para essas incertezas, não como algo que deve ser apenas resolvido, mas também como uma oportunidade salutogênica, né, de reflexão e de crescimento para dar um sentido a esse momento bem doloroso, né? Então, vamos entrar nesse âmbito do pensar. A gente tem que assumir, primeiro, que a gente tem muitas incertezas nesse momento, né? Porque essa, como já falado aqui, é uma das potências do vírus. É endossar que a gente tem dúvida e que a gente não sabe de tudo. E é só por isso é que a gente tem também a grande oportunidade de lidar com essa palavra tão importante, né, que estava na meditação, que é a equanimidade, que é essa qualidade, né, da gente ter equilíbrio em quaisquer situações, né? Se a gente não se expõe a incertezas, não tem como praticar equanimidade. Então, a gente vive nessa crise, como o Rômulo falou, uma grande oportunidade. Também é importante pensar nas incertezas para lembrar que a ciência, mesmo ainda cheia de dúvidas agora, né, diante do vírus, ainda é uma forte aliada para ajudar no controle da pandemia. A gente nunca desejou tanto uma vacina, né, e a ciência está lidando com isso. Mas também ela não está dando conta, né? Então, é uma oportunidade da gente pensar que a antroposofia se autodenomina uma ciência espiritual, que ela propõe não negar a ciência, mas ampliar a ciência. Então, acho que essa é outra questão para a gente pensar. Como é que a gente pode ampliar essa crise da ciência com os conhecimentos da antroposofia? E também, como muitos outros debates que estão na nossa era, que são dicotômicos, quer dizer, que tem dois lados, né, certo e errado, que só tem gerado divisão e senso de que não é nada solúvel, né, direita, esquerda, bom, ruim, essa tendência frente ao coronavírus está sendo para caminhar para uma dicotomia também. Eu vou apresentar essas duas dicotomias como um certo estereótipo, né? Certo exagero, que é como a gente faz com os arquétipos para poder entender melhor uma situação. Então, de um lado, a gente tem aquele grupo apavorado. Eles são tomados pelo medo, pelo terror do vírus, né? Que pode paralisar, pode nos isolar socialmente e também fisicamente, né? Porque fisicamente a gente tem que se isolar, mas né, a gente tem que questionar o isolamento social. Aí esse medo também reforça todo tipo de isolamento. Esse grupo fala assim, agora a gente só vai ter aula online, nunca mais vai ser o mesmo. Eu leio todas as notícias, eu acompanho todos os estudos do vírus e a pandemia. A ciência explica tudo, vai vir o próximo, não vai, né? Dizem também, agora a gente só vai poder se envolver em plástico para se encontrar, a gente não vai mais poder comer outro tipo de comida que não seja esterilizada, tem que lavar tudo em casa. É um pavor extremo que pode nos tornar tão egoísta a ponto de alguns médicos, por exemplo, alguns profissionais da saúde não querem ajudar a tratar pacientes com o Covid, né? Ou pessoas que estigmatizam os doentes, evitam o outro, né? E do outro lado a gente tem um outro grupo, o povo do destemor, né? Eles trazem fala do tipo, é uma gripezinha, um exagero, né? Sempre morreu gente assim, eu sou forte, não vou pegar, nada vai acontecer comigo, é uma invenção da mídia, não estou vendo nada ao meu redor, eu não quero ler nada sobre a pandemia, vida normal, todo mundo para a rua, não precisa de máscara, a gente devia se abraçar sem medo, vamos abrir loja, comércio, as escolas, a economia também é importante, né? Essa é uma atitude de igual arrogância, né? E igualmente egoísta. E ela é insensível diante da realidade que, às vezes, não é a minha, né? Ela implica falta total de alteridade. Então, para sair do perigo dessas duas polaridades, né? Com tendências, assim, arimânicas e vociféricas, usando um termo bem da antroposofia, qual é que é o caminho do meio? Né? É o caminho crístico, né? É o caminho da ética, do cooperativismo e da alteridade. O estudo da ética pode trazer bastante luz para isso, né? E o Dr. Ciro Floriani, que é um amigo muito querido, médico antroposófico, também doutor em bioética, ele me ajudou a elucidar essa discussão para essa fala, né? E eu sou muito grata a ele. Primeiro, só existe ética se existe o conceito de outro, né? Autocuidado não implica ética. O cuidado com o outro, para além de si, implica ética, né? Então, ele me apresentou o filósofo Emmanuel Levinas, que fala que o cuidado com o outro deve ser tão poderoso que desnucleia o meu eu. Não é
destruir o eu, mas tirar ele do centro, né? E ser independente do eu individual, como falou a monja Cohen essa semana, né? Então, essa ética universal coloca o outro como ponto de partida de toda e qualquer reflexão. Não seriam essas também as palavras, né, mais compreendidas, né, do Cristo, de amai-vos uns aos outros, amar o próximo, né? Então, nunca essa experiência cristã foi tão necessária, né, para esse planeta como hoje. A gente percebe também, nos últimos anos, o crescimento do individualismo, né, e vemos a dificuldade imensa de praticar alteridade, empatia, a partir da necessidade de se colocar no lugar do outro e tomar decisões coletivas a partir do outro. Mas essa é outra potência do vírus. É fazer a gente assumir esse impulso crístico, que é tão desafiante, de pensar sempre no coletivo para além do individual. E eu já vou dizer como é que a gente coloca isso em prática, né? Mas a partir dessa visão, a gente passa a acreditar que todo mundo pode estar contaminado e pode se contaminar. Sim, eu tenho medo, diz essa visão, mas esse medo não me paralisa, porque eu confio e pratico a equanimidade, e confio também no meu destino. Sim, eu devo cuidar do meu imunológico, como? Com verdade, com coerência, com sono regular, com, né, expor a beleza, contato com a natureza, com alimentos saudáveis. Então, eu não posso ficar trancada no meu apartamento, mas eu devo usar máscara e tomar os cuidados, em confiar também em quem está estudando o vírus. A pandemia é uma sociopatia, né? A gente tem ouvido falar isso, que ela tem sido vivenciada de forma diferente em diferentes países e em diferentes meios sociais. Então, o filósofo Paul Preciado, ele fala que a gente pode entender cada sociedade de hoje como ela tem se organizado frente a essa pandemia. Então, a gente precisa compreender o lugar onde a gente está para compreender essa pandemia também, que é muito diferente aqui no Brasil do que em outros lugares, né? O Steiner já alertou para a gente há muitos anos que as nossas ações humanas do presente, de hoje, né, que estão ligadas à alma de cada povo, né, elas vão contribuir para reunir a humanidade numa tarefa comum. E muitos líderes falam hoje de uma ação comum. O Rômulo também mencionou os líderes, e saiu um estudo numa revista chamada Nature Human Behavior, que falou que os países que mais conseguiram superar a pandemia foram aqueles que tiveram líderes confiáveis, que estimulavam a confiança, a cooperação. E muitas líderes mulheres, inclusive, né, que trouxeram também o afeto. Então, não foi só isolamento, álcool gel e máscara, mas tudo isso junto. Então, a gente vai precisar conhecer a nossa índole, né, ética, nossa missão como brasileiros, e o vírus também joga luz sobre isso. Né? A gente hoje está aprisionado no Brasil, a gente não pode nem sair, nem se quisesse, e temos que encarar as nossas questões sociais, né, nossas mazelas que envolvem pobres, negros, indígenas, né, que estão aí, né, na nossa cara, né? E enquanto as demandas alheias forem assim tão urgentes, é preciso olhar para elas como prioridades. Então, hoje, talvez o maior desafio é realmente o cuidado com o outro. Mais importante do que cuidar de si, não sei, mas é preciso fazer pelo menos os dois ao mesmo tempo. Porque se não for assim, coletivamente a gente não sai dessa. Né? Essa é outra potência do vírus. Ele lembra que não dá para ser feliz sozinho. Então, a gente vai ter que pensar também nas palavras comunidade e imunidade, que têm a mesma origem, né? E pensar o que a gente deve para a nossa comunidade. E antes de falar de coisas mais práticas, eu vou voltar no fenômeno Rashomon. A gente está numa crise que todo mundo parece ter razão, porque eles falam de um determinado lugar. Então, teoricamente, cada um defende o que acha. E eles teriam toda a razão. Então, o grupo que está lá sem medo na praia tem razão, porque ele não está vendo o vírus. O povo que está mais à frente da pandemia, dentro dos hospitais, o médico, né, vão vivenciar o vírus de outro jeito. Então, todo mundo tem razão. Mas é que tem duas evidências. No caso do filme, lembra? Uma é que o mais fraco, né, no caso foi a mulher, a mais culpabilizada por todos. E também, no caso, tinha um crime, então era uma coisa muito objetiva. E no caso da pandemia, nós temos também duas evidências bem objetivas. Uma é um vírus desconhecido e traiçoeiro.
e também os mais fracos é que estão mais vulneráveis. Então, a gente tem que cuidar com essas subjetividades e aceitar todas as posições como legítimas, quer dizer, dar razão para todo mundo, implica sempre aceitar que os valores que a gente defende são os valores que queremos ver, que reforçam as nossas ideologias pessoais e não coletivas. Então, como é que a gente faz a melhor opção entre essas duas hipóteses, né? Aí eu acho que o Paulo Freire, né, o nosso patrono da educação brasileira, vai dar uma luz. Ele fala o seguinte: sim, a gente tem ideologia, a gente tem razão, tem certezas que são variadas. Só resta saber se a sua ideologia, a sua certeza é inclusiva, se inclui a maioria e a minoria, ou se ela é excludente. Eu acho que com isso a gente pode pensar um pouquinho como é que a gente tem que agir, mas vamos para a prática. Como aplicar esses conceitos para o nosso retorno? Bem, eu quero dizer uma coisa. Se o governo reabrir, a gente vai ter 3 ações. Se o governo não reabrir, a gente não tem nada a pensar. É o governo hoje, são as autoridades sanitárias que estão definindo como é que vai ser, estão atentas ou não a diversas questões, inclusive mundiais, inclusive a virulência, a contaminação, as taxas. Não há nada que a gente possa fazer. Agora, quando o governo reabrir, a gente tem pelo menos 3 ações possíveis. Como pais, não enviar os filhos para a escola, esperar pela vacina, ou sei lá. Como cidadãos, a gente pode ir para a rua para pedir para continuar o isolamento, mas a gente vai encontrar o grupo que quer liberar o isolamento. Então, a gente vai ter que fazer um jogo de forças. Agora, se a gente confiar nas autoridades, a gente sentir que a gente é uma escola também vinculada ao sistema educacional brasileiro, a gente vai ter que voltar. E aí a gente vai ter que voltar como? Com confiança, com cooperação, porque esse é o elemento que já é conhecido da Escola Waldorf. Porque ela sabe da importância de tomar decisões coletivas, porque elas geram segurança afetiva. Outra coisa que eu acho que é importante a gente lembrar é que a gente é uma escola antroposófica. E eu acho que é hora de pensar muito sobre isso e assumir essa filosofia e todos os recursos que a gente tem por trás dessa pedagogia, né? O Steiner falou em 1920 que se a gente continuar a viver sem os estímulos do mundo espiritual, a indústria, os bancos, a universidade, a ciência, todas as profissões vão seguir a decadência. Ele fala a barbárie, ao naufrágio da civilização. Então, nós aqui, acredito que todos tenham um contato com a antroposofia, então a gente já é privilegiado socialmente, apesar de diferentes momentos que a gente vive, diferentes situações, mas a gente é privilegiado também porque a gente conhece um fértil caminho de autodesenvolvimento. A gente deve conhecer, ou pelo menos deve ter entrado em contato com muitas estratégias de apoio, de promoção da cooperação, de como desenvolver confiança e equanimidade, e a gente não deveria temer se a gente estiver usando essas ferramentas. E nunca foi tão necessário assumir as bases espirituais da antroposofia em toda a iniciativa antroposófica. Sim, a gente deve fazer o nosso eu individual, deve oferecer também orientação para esses pais, ajudá-los no que nos foi oferecido nas nossas formações como estudantes e como docentes de antroposofia. Então, tem muito a fazer. Aquele livrinho mais fácil de ler do Steiner, que é o Conhecimento dos Mundos Superiores, é o mais desafiante. Mas ele propõe dicas de práticas diárias, cotidianas, inclusive alimentares. Então, a gente poderia relembrar esse conteúdo. A gente tem essas palavras poderosas que foram lidas, né, de erradicar medo e terror, de serenidade, equanimidade, de uma direção universal plena de sabedoria, ou seja, tem uma liderança, a gente não pode esquecer isso. E também de coragem, que nada vai ser possível, né, se a coragem nos faltar. O pastor João Torunsky, que ela citou, né, a Wanda, fala que a vida contemplativa é uma vida é uma fonte de forças para a vida ativa. Quantas aulas de yoga a gente está vendo por aí, de meditação, de autocuidado que estão na pandemia? Onde é que estão as estratégias da antroposofia? A gente sabe o poder do simples Iaô, que até o Cacá Vera, né, o cacique, proliferou na pandemia, falou desse poder de proteção desses sons. Quantos de vocês
conhecem o Aleluia, né, para retirar esses véus do medo, o exercício do anímico amor eu, que foi oferecido pelo Steiner na época da gripe espanhola para gerar proteção, né? Então, que tal a gente, professor, fazer um kit de autocuidado para cada família, toda semana, fazer uma corrente do cuidado preparando a volta? Um exercício de aritmia, um verso ensinando um desenho de forma para a família fazer junta, um estímulo para mudar a dieta, o ritmo do sono, uma leminiscata sobre a testa, sobre o coração, com óleo de lavanda, uma receita vegetariana, uma indicação de cereal para cada dia de semana. Porque se os pais, como o Rômulo também colocou, estiverem tranquilos, as crianças vão ficar bem. E eu acho que a gente deve aproveitar essas tecnologias para manter o isolamento, para manter o contato social. Ajudar os pais nesse momento de incerteza a não perder nenhuma família. Eu tenho escutado famílias que estão saindo da escola porque não conseguem, não se sentem acolhidas, né? Não estou dizendo, não quero culpabilizar a professora, a gente tem que acolher como dá. Mas se a gente não tem a voz ao vivo, a tinta correta ou a história ideal contada presencialmente, vamos usar o que a gente tem. Eu sei que é muito duro a gente ter que relativizar, né, nossas verdades, mas sempre perguntem como ser o máximo de inclusivo agora. O que é mais urgente nesse momento? Que ação incorpora mais pessoas? E a gente não pode ter medo de perder a nossa essência porque a gente usou a internet, porque agora é a crise e vai passar. Aí a gente volta ao ideal, porque se o ideal está dentro do coração, a gente nunca vai perder. Então, para reabrir, a gente vai precisar fortalecer os nossos sistemas imunológicos, os da família e o da escola. Eu costumo dizer que se a gente olhar para o Brasil hoje como uma entidade espiritual, o sistema imunológico do Brasil está muito frágil. Tem que lidar com ódio, fake news, venenos, pobreza, individualismo, tristeza, desconfiança nas lideranças. A gente não podia estar diferente do que está. Um dos países com maior índice de contaminação. E a escola? Como é que a gente cria um sistema imunológico potente para essa entidade escola? Bom, a pedagogia já faz muito para lá dentro, né? A gente cultiva beleza, afeto, verdade, o que falta mais? Cada um tem que reconhecer na sua instituição as lideranças que podem estar na frente agora, que estão mais fortalecidos, mais corajosos nesse momento, e cultivar um espaço de vida na escola. Vem a primavera aí, né? Então a gente espera que as escolas não estejam vazias e nem empoeiradas. Vamos fazer uma horta, um jardim que pode iniciar agora, convidando cada pai para vir um dia para a escola com seu filho, com a sua filha, trazer uma árvore, uma plantinha, um cristal, um novo brinquedo. Também chamar uma família a fazer pão na escola uma vez na semana, um bolo para levar para casa. A comida tem o poder de reequilibrar espaços, de instaurar processos de cura. Ela traz cheiro, aproxima, traz afetividade no espaço. Então, vamos usar a comida para fortalecer esse sistema imunológico da nossa escola. Vamos iniciar esses contatos lentamente, de forma segura, com quem não tem grupo de risco muito perto, com agricultores locais que podem começar a trazer alimentos para uma escola Waldorf que sustente a agricultura, né? Um CSA Waldorf. Toda escola deveria ser capaz de sustentar uma família de agricultores, na verdade, né? Eles, além de estar precisando muito do nosso apoio, eles podem nos oferecer algo em troca preciosíssimo. E vamos começar agora a comer bem. Começar agora a melhorar, né? Vamos cultivar essa nutrição dos sentidos, né? Que alimenta o espírito, né? Através da beleza, do cheiro, a da alma pela respiração e a nutrição através dos alimentos. Eu sei que cada comunidade, que cada escola tem uma realidade social. Numa fala como essa é muito difícil contemplar todas essas realidades, né? Mas existem muitos jeitos de inserir algumas mudanças em todas as comunidades, né? E aí é uma outra palestra, mas hoje a gente vai ter que falar que precisa começar a comer uma dieta baseada em plantas, fresca, sem industrializados, cheia de vitalidade, que é o contrário da morte, da doença, de origem orgânica e biodinâmica, preferencialmente, sempre que possível. A gente já sabe que o lacto-vegetarianismo é a proposta de desenvolvimento espiritual e ambiental para a nossa época. Então, esse é o mínimo, né, que a gente pode começar a fazer. Tirar o alimento de origem animal para fortalecer a alma da consciência, para ajudar a tomada de decisões, né? E
a maior base, dizia o Steiner, para o nosso trabalho espiritual é a alimentação. Então, uma comida de verdade vai nos ajudar a saber de onde que a gente vem, a conhecer nossos referenciais espirituais, né? A verdade é outro componente importante para o sistema imunológico, porque ela é ligada ao eu, né? Assim como o imunológico. Então, esse comer orgânico, além de ajudar o agricultor, a sua família, vai tratar o animal com ética, né? E o vírus já mostrou o que a gente fez com os animais nessa pandemia. E essa ética fortalece a natureza, que também está nos desafiando a conectar com ela nesse momento. Então, a gente vai ter que se conectar com essas forças através do alimento. E essa é uma alimentação que toda a escola Waldorf devia seguir, incorporar a partir de agora como premissa pedagógica. A gente não abre mão das tintas, dos lápis, dos brinquedos, mas muitas escolas admitem qualquer alimento ali dentro. Os professores estão sem saber se fazem pão ou se seguem a dieta sem glúten, sem lactose, e a gente precisa falar sobre esse potente instrumento que é pedagógico e é espiritual. E quem faria comida no possível retorno? Estão esperando isso, né, também de mim. Olha, a meu ver, no momento de retorno, a gente deve fazer na escola o que a gente sempre fez. Não vai ser possível separar amigos na escola, criar protocolos rígidos. É como a nossa casa. A gente cuida, higieniza, lava, mas ninguém está comendo diferente na mesa. Ninguém come de máscara, ninguém deixa de se tocar aqui dentro, aí dentro. E essa escola, onde as crianças vão estar separadas, não existe. Talvez hajam protocolos para minimizar. Estão me ouvindo? Porque veio uma mensagem de internet instável. Então, talvez vão ter protocolos para minimizar os encontros, os recreios em horários diferentes, mas é paliativo. O único jeito de fazer a escola um espaço de segurança é cuidar dela antes de abrir. E, ao meu ver, se existe uma cantina, ela deve ser a última a reabrir para evitar mais entradas de pessoas estranhas na escola. Mas no ensino médio, cada aluno vai ter que trazer seu lanche, ser orientado a comer em grupos pequenos, sem dividir alimentos, se for possível, né? Aprender já em casa, hoje, a guardar, limpar os alimentos, treinar as crianças para quando elas chegarem na escola, elas possam fazer o que precisa ser feito, né? Elas aprendem rápido. Lembrar que a escola pode oferecer sucos como de folhas, que vai ter na horta, gengibre, limão, mel, a ser bebido muitas vezes por dia. Podemos ter própolis e mel nos sucos para ajudar na imunidade, um chá de horta, um chá da horta para quem chega, muita água, né? A hidratação é essencial nesse momento. Então, eu penso que no reinício, dependendo de como e quando for a abertura, na pré-escola, a professora não vai cozinhar. A professora de jardim. Ela vai precisar de ter um olhar constante para as crianças. A gente fala que o olhar, quem vigia está cuidando, né? Então, a palavra egrégora, né? Essa egrégora que a gente quer formar, ela vem do grego, que significa velar, vigiar. Então, a gente vai ter que vigiar, mas a gente vai vigiar com esse sentimento de cuidar. Quem vai trazer a comida no jardim, no início, eu sugiro que sejam os pais, que vão se comprometer a cozinhar os alimentos de qualidade, orgânicos, biodinâmicos, né? Os pais que estão sadios, que puderem oferecer o melhor. O melhor é muito nessa época já. Cada dia uma família do jardim deve se alternar, ao meu ver, e oferecer um lanche que deve ser baseado em frutas frescas, higienizadas, já trazidas de casa, fechadinhas, vai ser cortado na hora, suco, chá de frutas, milho verde, pipoca, algo fácil e inclusivo, mas de boa origem. Os alimentos que possam ser comidos com a mão, para evitar o uso de talheres, pratos, utensílios, né? Bolachas, pães caseiros já cortados, oferecidos com guardanapos, para simplificar processos de lavagem, mas sem angústia. Num dia da semana, se a professora estiver animada, ela pode trazer a massa de um pão já feito, um bolo de casa para deixar assando, né? Porque a gente quer cheiro de comida que é curativo, que vai trazer afeto, vai lembrar que ali a gente comia, né? E que vai voltar a comer em breve. O professor tem que estar muito ativo agora, tem que estar acolhendo, falando sobre esses cuidados, preparando o terreno, como um agricultor prepara o solo. Nós temos que preparar o sistema imunológico para a escola abrir, e esse trabalho é agora. E os pais têm que começar a trabalhar.
não os 10, 20% dos pais que sempre trabalham. Acho que quem abraçar a escola Waldorf agora tem que contribuir, apoiar, assumir as mudanças, e não precisamos de mensalidade somente, nós precisamos de pais que estejam dispostos a mudar esse sentimento, a mudar suas incertezas, a não entrar com medo, né? O medo é falta de confiança, né? Que, por sua vez, é o distanciamento da nossa essência espiritual. Por isso a gente está tão temeroso. Isso vai refletir nas crianças. Então, quando finalmente a escola reabrir, a gente vai estar muito preparado. A escola também vai estar preparada. Seu sistema imunológico como um escudo, pintada, florida, a horta produzindo, o jardim com flores, mais coerente do que nunca. Com muitos cartazes informativos, bonitos, coloridos, que vão relembrar os protocolos, mas vão ser Waldorf. Uma escola que seja um espaço de luz, de resistência a nossas forças de morte e de incerteza. Cada escola Waldorf pode ser uma egrégora de luz. E vocês percebem quantos podem se somar nessa vigilância? É uma comunidade formada com médico ajudando nas orientações, né? Os terapeutas, os artistas dando dica, os agricultores que vão trazendo aquela comida e vão ser parte dessa vontade de ser um escudo. Isso tudo são forças, uma comum unidade antroposófica, que quanto mais gente envolvida, mais forte ela fica. E eu não tenho dúvida que fortalecer essa egrégora, que já é coletiva na palavra, via as escolas Waldorf, é uma arma potente que a gente tem contra esse vírus, né? É isso que a humanidade está nos pedindo. Então, acho que a gente tem muito a fazer, né? Bora lá, né? Como falam nossos alunos queridos. Estou aberta para perguntas. Muito obrigada. Obrigada, Elaine. Chegaram algumas pessoas falaram aqui, não está chegando pergunta, hein, gente? Pode colocar pergunta, que o Rômulo e a Elaine estão aqui, mas chegaram coisas bem bonitas. O Haroldo Lacerda, ele fala que as suas palavras lembram a ele muito o ativismo delicado do Alan Kaplan e da Sue Davidson. Ele achou isso bem interessante. O kit de cuidado, as pessoas também gostaram muito, e eu acho tão importante, foi uma fala, muito obrigado, muito inclusiva, né? Assim como a escola Waldorf pode ser, nesse momento, um ponto de renovação do social, né? O senhor Zimmermann falava que as escolas Waldorf podiam ser as catedrais do nosso tempo, onde a cura viria do encontro entre um homem e o outro. Isso eu achava tão bonito quando ele falava, né? De como esse processo do encontro e da transformação que um pode promover dos cuidados, né, Elaine? E a gente sempre ouviu isso, né, Wanda? O que a gente está tendo a grande oportunidade agora é de colocar em prática. Que as pessoas falam, mas e se a gente morrer, né? E se o nosso filho morrer? Assim, eu acho que a questão não é pensar no morrer, é pensar o que pode ter de força ali, como a gente está fazendo, né? A gente não está deixando de fazer, de encontrar o seu filho. A gente pode morrer encontrando os seus filhos, mas daí a gente pensa, tem mais alguma coisa que tenha, né? Talvez tenha essa egrégora, essa imagem que o Rômulo trouxe que está nos protegendo. Não é dispersar os cuidados, desqualificar o vírus. É o caminho do medo. Então, por isso que eu tentei usar essa imagem, para a gente tentar pensar sobre ela. A gente tem a grande oportunidade de lidar com a equanimidade. E eu desconheço, né? Eu sou uma eterna mãe Waldorf Anabá. Anabá é a minha egrégora que me acompanha a vida inteira lá de Florianópolis. Então, eu desconheço um lugar com maior potência para lidar com todos esses desafios que todos os líderes mundiais da antroposofia, de qualquer crença, os sociólogos, os maiores, as pessoas que a gente mais admira como seres humanos estão falando da potência do cooperativismo. Quer dizer, os países que conseguiram superar a pandemia trabalharam com cooperativismo. Nós temos todas as armas, a gente só tem que botar em prática, né? Então, eu acho que a escola Waldorf é realmente a nossa escudo maior. Eu estou pensando até em voltar a ser aluna, voltar a ser professor, para entrar numa dessas também. Tem uma pergunta aqui, a Bel Santos perguntou se aconteceu aqui alguma sugestão de contar a história da educação infantil via Zoom. Eu não ouvi isso não, Bel. Eu acho que infantil, acho que é um momento da gente preservar eu penso assim, desculpa. Os pequenos?
Eu penso que os pequenos podem ser mais preservados. Mas eu acho, por exemplo, se tem aluno do ensino médio, do ensino fundamental, que está com saudade de ouvir a história da sua professora, se a mãe está se sentindo impotente porque não consegue, gente, não há nada a perder com isso, porque tudo que é feito com intenção maior. Qual é a intenção que está por trás daquela voz, que não é a voz ao vivo? Eu estou falando não das crianças menores, porque eu acho que os pais conseguem fazer isso. Mas, gente, eu não vejo... O que é mais inclusivo? Vamos voltar ao Paulo Freire. É a família ir embora porque está se sentindo desamada, desconectada, solitária, porque o professor não responde, porque não usa esses meios. Olha só como esse meio pode fazer coisas. Olha só, gente, a gente está usando eles para sobreviver, para promover nosso isolamento, nosso posicionamento social, que é o que a gente tem hoje. Quanta coisa! Eu desligo aqui, eu saio cheia de amor, não sei vocês, mas eu escuto as palavras do Rômulo, né, do pastor. É claro que isso tem que ser direcionado para os maiores, mas pensa que as crianças hoje... Vocês acham que... Vamos lá, gente. Vocês acham que seus alunos Valdos estão em casa, totalmente preservados, sem ver televisão e sem estar na frente dessa coisa aqui que a gente está? Então, bota uma coisa boa para eles, né? A gente não é a gente abrir mão por algum momento do ideal, gente. Mas, de novo, se ele está dentro do coração, ele nunca vai ser perdido. Olha, a gente tem feito um trabalho muito bom de nutrir as famílias com as imagens, né? De aquecer os corações. Eu sei de escola, inclusive, a Rudolf Steiner, né, Paula Levi contou, como eles fizeram um trabalho muito bonito, onde é todo baseado no contato direto com as famílias. E como é importante, aquilo que o Rômulo falou, né, quando esses etéricos se unem num cálice dessa relação dos adultos, essas crianças são muito beneficiadas. Eu acho que é o momento da gente olhar para os nossos princípios e ver qual é o caminho de reforço da nossa comunidade e de até mesmo de percepção da individualidade, né? Aí vem uma pergunta, tanto para o Rômulo, para você, como é que a gente pode ajudar esses pais que são desse lado do medo, né? Que tem pais apavorados, tem professores também apavorados, né? Faz parte desse processo de tanta informação que a gente tem hoje. Essas informações chegam cada vez mais e de todos os lados, e tem esse manto, assim. Como é que a gente pode ajudar essas famílias e colegas, e nós mesmos, nesse momento de tamanho pavor e medo? Você já falou do kit, eu adorei essa ideia do kit alma, né? Do kit porto Gente, da eu alma. tô pensando assim, ó, gente, assim, Rômulo, por favor, né? Agora entrou uma mulherada aqui, nós vamos ter que brigar na fala, mas eu já te deixo falar. Eu penso assim, quantas estratégias a gente já teve, né? Se nós, dentro da formação em pedagogia, que todo mundo quase deve ter passado, não podemos ser considerados privilegiados com tantas possibilidades, né? Agora, é claro, não estou querendo dizer que o medo... Se o medo está entrando muito, é que a gente está muito exposto a ele. Então, tem que fechar uns canaizinhos, talvez tenha que fechar a televisão, talvez tenha que entrar para aquele caminho lá do meio, não ignorar, mas talvez fechar algumas coisas, né? Mas me lembra aquela imagem uma historinha zen, que eu gosto muito do zen budismo, do discípulo chega para o mestre e fala, olha, já estudei de tudo, já estudei todos os caminhos, estudei zen budismo, estudei antroposofia, estudei hinduísmo, estudei ayurveda, estudei medicina chinesa, né? Mais ou menos isso ele falou. E o mestre está botando chá na xícara, e ele vai falando tudo que ele já estudou, e a xícara começa a transbordar. E agora, qual é o próximo passo? O mestre fala, agora bebe. Né, gente? Vamos beber. As nossas xícaras foram enchidas em algum momento, a gente tem que beber. E isso, só que a gente agora tem que estimular nossos pais a beber. E se os pais estão esvaziados, eu acho que a gente tem muito a oferecer. Né? Aí, Rômulo, o que tu fala? O que eu tenho trabalhado nesse sentido, né, nessas lives, é realmente a pessoa, eu diria assim, os pais e os próprios filhos, todo mundo começar a fazer coisas, principalmente com as mãos.
Isso é uma coisa que ajuda muito, porque a nossa musculatura, ela que está ligada à nossa vontade, e a nossa vontade é que nos liga ao futuro, é que nos traz a esperança. Se a gente fica muito na cabeça, muito no pensar, o pensar é o passado, vem a energia do medo. Aí a energia do medo pega, né? E se a gente começa a realizar coisas, ajuda muito, movimento mesmo, né? Vai desenhar, vai cozinhar, né? Vai fazer coisas com as mãos. E uma outra questão que ajuda muito e alivia essa quantidade de questões também das mídias, né? É leitura, né? Ouvir o mínimo possível as informações externas, né? Literalmente o mínimo possível, e se dedicar mais à leitura. A leitura é algo, principalmente, tem aí um tema muito rico, as biografias, né? Principalmente biografias de pessoas que a gente admira, porque é muito forte como na vida dessas pessoas, elas viveram crises parecidas com as nossas. Bom, muitas infinitamente piores do que o que nós estamos vivendo hoje, né? Não precisa nem dizer guerras e outras pandemias muito mais... Bom, gripe espanhola, né, que foi infinitamente mais grave, né, do que o que a gente está vivendo hoje, mas não querendo desqualificar o que nós estamos vivendo, mas realmente ajuda muito. A literatura, as biografias, e a gente entra, porque, no fundo, a arte ela nos coloca em contato com nós mesmos, né? Ajuda um processo de interiorização, e o medo é exatamente o oposto, quando eu estou para fora, o tempo todo para fora, e aí ele toma conta, né? E esse é um tema, né? Eu vou falar uma coisinha que ilustra isso. No começo da pandemia, um dia eu estava muito nervosa, liguei para minha comadre, professora Waldorf, querida, e falei, comadre, estou aqui nervosíssima. E ela disse assim, pois eu estou aqui fazendo um travesseirinho de macela. E aí eu falei, gente. E aí eu pensei, é isso. E aí eu comecei a fazer todo dia alguma coisa, né? A escola Waldorf, falar isso para médico, para a nossa área da saúde, né, que pensa só em doença, a nossa área da saúde, né, é um desafio, porque a gente só pensa nisso, só sabe fazer isso, né? Agora, para professores Waldorf, para pais Waldorf, talvez a gente possa entender nesse momento o quanto que a gente tá refletindo, o quanto que a gente não está ensinando também nossos pais, o quanto que a gente não está estimulando, né, nossos pais. De novo, a ideia não é culpabilizar, a ideia é se a fala foi linda, que a fala é potente, se a fala estimula, é porque você vê como é importante uma fala, né? E isso como é que eu vou fazer, né? Falou Wanda através desses meios no momento, mas eu acho, já está dando para a gente chamar um pai de cada vez, usando a máscara, a gente aprender a usar cinto de segurança, vai aprender a usar máscara, porque uma hora ela vai sair, não vai ser para sempre. Né? Eu Então, tinha essa... vamos experimentar isso, essa experiência de usar máscara e pensar, não, sabe, a criança, ela menos sente, ela acha engraçado. Tenho ouvido um monte de criança pequenininha de máscara na rua, elas estão usando, né? Elas aprendem, isso não é a pior a questão. A questão agora é realmente a gente se contaminar com esperança, com confiança. De novo, viu aqui né, a fala, estou vendo essas escolas que reabriram, se contaminaram, fecharam. Verdade, gente, é verdade que isso pode acontecer. E, de novo, isso é um problema maior que tem a ver com uma decisão lá de cima. Pode acontecer isso. Eu realmente gostaria, alguém falou isso na última fala, lá na Sagres, né? Como que será que as pessoas que estão se cuidando, que estão trabalhando nessa perspectiva, essas comunidades estão reagindo ao vírus? A gente não tem esse estudo, né, Rô? Mas seria muito bom entender como é que as comunidades antroposóficas, quem está se tratando lá com seus medicamentos na antroposofia, desde o início da pandemia, tomando os seus sucos com gengibre, com inhame, que não faz nada, que não tem nada a ver, dizem, né, os nutricionistas, mas está cuidando do imunológico, está dormindo mais cedo, está fazendo a sua meditação, voltou a fazer a arritmia de manhã. Como será que essas pessoas estão de saúde? É preciso confiar, gente. A gente precisa entender que quando acontecer, nós temos que entrar com os dois pés com a confiança. Agora, nada a fazer agora, a não ser
trabalhar esse imunológico. Isso. Então, a gente tem aqui uma pessoa, deixa eu ver como é o nome dela, que contou um pouco lá do Nabar, que recebe das professoras os kits. Aqui na Veredas, a gente também, acho que muitas escolas estão fazendo esses kits, que chegam com pequenos presentes, com um gostinho, a gente, né, um pouquinho o pão que a professora faz, assim, esses vínculos que são feitos, esses pequenos presentes, né, isso... Uma pessoa também colocou, a professora do filho está preparando esses kits, que é bem importante. O Daniel, da Escola Flor de Lis, coloca de como a gente precisa aguçar a nossa autopercepção, né? Como a Escola Waldorf nasce rompendo uma barreira e como nesse momento a gente pode se nutrir dessa nossa origem. Achei bem bonito e como é que a gente pode também ver o outro, né? Como é que a gente pode fortalecer, organizarmos coletivamente nossas comunidades escolar? Como é que a gente pode fazer isso? É uma outra tarefa para esse retorno, né, Laine? Se reconhecer e se fortalecer através desses laços, né? Também tinha uma pergunta sobre o uso da máscara, mas você já falou de como a gente precisa aprender a utilizar e a compreender esse momento. E alguém mais? Deixa eu ver. As normativas de prevenção serão obrigatórias, a escola não poderá descuidar disso. Eu também acho, o que eu tenho falado muito com as pessoas que me procuram, mais o aspecto pedagógico, é que é muito importante a gente não receber só as normas que vêm, mas que cada professor e cada comunidade transforme essas normas numa decisão pessoal, porque acabou esse tempo da obediência, né, gente? Hoje em dia, a gente não consegue obedecer há muito tempo uma regra que vem de fora. O que a gente precisa nesse momento é compreender o que essa regra traz para esse novo momento, para que esse medo não domine, né, Rômulo? A gente precisa compreender e dar o aceite individual. Como que vai ser isso na comunidade? Eu tenho convidado minhas colegas para a gente fazer isso. Como é que vai ser a primeira hora da manhã? Como é que eu vou vivenciar isso? Então, como é que eu vou, dentro dessa realidade do meu cotidiano, e quem sabe como é que vive cada professor, né? Cada professor tem essa liberdade com a sua turma, como é que essa regra para o todo pode chegar nesse aceite do indivíduo. Esse é o momento da gente fazer isso. Não só acatar as ordens e a autoridade lá de fora, mas como é que cada comunidade pode transformar essas regras dentro da sua realidade, do seu ritmo, das suas crianças, da sua comunidade, né? Se não é verdadeiro para o professor, a Graziela falou, não consegue fazer chegar até as famílias. É verdade. Se a gente não consegue passar por dentro da nossa alma, dar esse aceite, também não chega até as crianças. A gente sabe muitas vezes que é isso que acontece. Quantas vezes chegam mães para minha sala e dizem, Wanda, diz para ele colocar casaco. E eu falo, coloca casaco, e a criança coloca o casaco, e a mãe, por que você diz coloca o casaco, ele coloca? Porque professor é diferente, a gente tem uma licença, né? As crianças nos dão uma licença de amor. Então, acho que também a gente tem essa tarefa, passar pelo nosso aceite, pelo nosso coração, para que a gente possa, de fato... É importante dizer que a escola Waldorf nunca fizeram nada fora da lei. A gente está totalmente... O que nos é que nem a ideia da antroposofia. A gente quer a ciência, mas a gente amplia a ciência. Ninguém vai fazer nada que seja fora da lei e que vá contra os protocolos, que vai colocar as crianças em risco. Nós vamos fazer mais do que isso. Nós vamos fazer isso e muito mais. Né? Então, é isso que tem que entender, mas né, o que vier de absurdo, que às vezes vem como ensinar uma criança a ler antes de 7 anos, a gente não segue. Essa é a diferença da escola Waldorf. Mas acho que tem muita sensatez na pedagogia Waldorf, né? Acreditem nisso. Nunca vi a criança da gente em perigo. E não vai estar, né? Então, é isso. Tem uma pergunta do Clécio, o uso do álcool gel indiscriminado, se vocês podem, da saúde, falar um pouco sobre esse uso indiscriminado. O que se acha absurdo dentro das medidas?
também é uma pergunta, né? A gente falou assim, olha, as indicações vão precisar passar pelo crivo da comunidade, né, Elaine? A gente conversou um pouco sobre isso, de como essas ordens Falar de do álcool fora... gel, né, gente? A gente usa o álcool gel hoje, inclusive, fora de casa, quando você está na rua um pouquinho. Dentro de casa, não sei se está todo mundo com esse álcool gel, mas já está liberado, né, gente? Porque água e sabão é muito melhor. É muito eficiente e é muito melhor para a mão e para o meio ambiente. Então, a fissura do álcool gel já acabou. Não sei, ele funciona quando a gente está na rua e não tem uma torneira. Dentro da escola, nós vamos ter torneira de sabão, né? E acho que é isso. Também pensar nisso, né? A tristeza dos donos do álcool gel que ficaram ricos na pandemia. Isso, assim, as mães estão colocando assim a gratidão de receber os kits, né? Esses kits. Também tem uma pergunta sobre as crianças, Janice, querida, lá de Recife, as crianças que estão indo para o primeiro ano, né? Como a gente vai precisar, nesse momento, gente, ressignificar os rituais, esses rituais de passagem para o primeiro ano, e esse primeiro ano, como será, né? A gente precisa... Como é que a gente pode, nesse momento, trazer um significado para essa criança que está indo para o primeiro ano e que não viveu esse ano, né? A gente vai ter que construir isso junto com as famílias, né? Que símbolos a gente pode construir com essa comunidade, para essa criança receber algo que indique para ela esse novo caminho. Isso vai ter que ser muito cuidadoso, e cada grupo, cada família tem que ser construído, bordado junto, né? Essa é a minha opinião sobre isso, viu, Janise? Tem que construir com muita delicadeza. Tem uma pergunta aqui, Rômulo, que é para você, um pouco sobre a questão psicossocial das crianças, como é que você, como médico, das crianças da primeira infância que estão em isolamentos, se há também condição de estendermos muito essa volta no tempo. Eu vou ler novamente. Gostaria que o Rômulo pudesse nos falar um pouco sobre a questão psicossocial das crianças da primeira infância e isolamento. Se há também condições de estendermos muito essa volta no tempo. Chegou essa pergunta. É interessante, né? Porque eu fico pensando realmente o que representa para uma geração, aí a gente está falando das crianças do primeiro setênio, né? O que representa para uma geração toda esse medo, né? Toda essa história que está acontecendo, principalmente este ano, né? E aí é muito rico que, de novo, aí falando das crianças do primeiro setênio, esse processo todo tem que ser trabalhado na base da fantasia, porque é na fantasia que a gente vai proteger essas crianças, né? Aí eu sempre me lembro de alguns filmes, um é clássico, né? A Vida é Bela, aquele menino que viveu um campo de concentração sem saber que viveu um campo de concentração. O pai dele criou uma tal história ali, né? O tempo todo eram histórias. E aí depois eu me lembro também de um outro filme daquele diretor inglês, o que fez o Excalibur, que ele fala da infância dele durante a guerra. E era uma festa, né? Na verdade, as bombas caíam, e aí eles iam brincar nas ruínas, não tinha aula, eles adoravam. Ou seja, o que foi uma tragédia, né? Num certo ponto, para a geração dele, que era criança, e eles estavam bem nessa fase, 5, 6, 7 anos de idade, foi uma festa. A guerra era uma festa, apesar de todo o sofrimento, né? Aí a gente vê a capacidade da criança, né? Se a gente trabalha com ela a fantasia, ela fica protegida e não se torna uma questão traumática para a criança. Tudo depende de como a gente lida, né? Mas isso sempre é assim, né? A criança a gente sempre lida através da fantasia, sempre. A fantasia é que protege a criança. Mas a vida dela é um exemplo clássico, né? Vale a pena a gente rever. Tem um pai que me perguntou isso, assim, o que será que essa criança, o que é que meu filho vai levar dessa experiência da pandemia, né? E a gente conversando, falou, o que ele vai levar são essas experiências que ficou da fantasia, né? Enquanto menor a criança, mais ela vive nesse outro ambiente, que é o ambiente imagético da casa, essa vida dos adultos, como é que os adultos carregam e trazem essa proteção para a criança, esse manto protetor. Elaine, tem muita gente querendo seu contato, hein? Para você fazer um trabalho de nutrição nas escolas.
Está mais que na hora, né, dessa nutrição entrar nas escolas, no seminário. Já vou fazer aqui né, a gente está no seminário Waldorf lá de Botucatu e cada vez a gente fica mais, né, ciente que a alimentação é uma temática que precisa ser discutida, né, e que pode abrir muitas portas para discutir outras coisas, né, como, por exemplo, o agricultor, que está tão afastado da escola Waldorf, a agricultura biodinâmica, orgânica, né? Eu não consigo compreender como é que essas duas forças não estão caminhando juntas há mais tempo, né? A Escola de Brasília está fazendo um trabalho lindo lá. Preciso dizer isso, que vocês se inspirem lá com Lucila, muito bonito. Eles têm, a Marisa Barbosa pergunta sobre o uso do termômetro intravermelho nas crianças. Particularmente, vocês podem responder como médico, mas como professor e avó, eu fico profundamente chocada com aquela arma apontada para a testa, sabe? Me dá sempre essa sensação daquele, né? Me dá um nervoso quando eu vejo criança. Graças a Deus, meu neto não sai de casa para lugar nenhum, mas me dá uma agonia de ver aquela, né? É um instrumento que parece uma arma apontado para a tua testa. Então, como imagem, a gente estava falando da saúde que a fantasia, Rômulo, pode trazer, é uma imagem muito forte. Me chocou muito, assim, a primeira vez que apontaram aquele negócio para a minha testa, assim. Então, imageticamente, eu acho terrível. Eu não consigo mas ver. se a gente conseguir criar uma história falando do oposto, isso também ajuda muito, né? Eu lembro, assim, eu posso contar uma história na década de 80, essa história, né? Que eu ficava com um amigo meu que ia levar os filhos para a escola Waldorf e ele tinha uma Brasília sem vidro elétrico, essa coisa toda, e toda vez ele criou uma imagem que a Brasília dele era uma nave espacial e toda vez que tinha um cinturão de asteroides para ser atravessado, tinha que fechar o escudo protetor. Aí uma situação, a gente para na Paulista e vem aquele sujeito estranho, isso eu estou falando antigamente, imagina hoje, né? Que você nunca sabe se é um assaltante, se é um pedinte, o que é. Ele simplesmente falava com as crianças, fechando o escudo protetor, nós vamos atravessar o cinturão de asteroides, aí a criançada fechava lá atrás, né, ficava no banco de trás, e aí, quando começava a andar a Brasília, abrindo o escudo protetor, acabou o cinturão de asteroides, passamos pelo perigo. E aí essa arma pode virar aquele raio vermelho que vai deixar a criança mais inteligente ou mais sei lá o quê, mais Mas bonita. será que deixa, Rômulo? Eu já vi muitas pensamentos sobre isso, né? Qual é o efeito? Se tem um efeito, uma sugestão para a gente medir no punho, que é mais confiável. Sim, essa eu questão acho que da temperatura, Rômulo, me corrija se eu estou errada, mas as Sim. crianças, somente 10% das crianças são sintomáticas, elas não apresentam sintomas, não adianta medir temperatura de criança para entrar na escola, porque elas nunca vão estar elevadas. Então, isso aqui, se alguém perguntou qual é a prática da Fiocruz que deve ser questionada, essa deve ser questionada pela própria ciência, não é nem a antroposofia que está falando isso. Não adianta medir temperatura para entrar na escola, porque as crianças são majoritariamente assintomáticas, né? Então, essa arminha aqui não precisa nem criar, né, gente? Aí... Pois é, mas eu digo, aquela luzinha em si, aquele coisa em si, ele é inócuo, né? A princípio, ele realmente não é um problema para a saúde. O que pode se tornar é muito mais o psicológico, né? Mas tudo depende da fantasia que a gente criar. Giovanni está dizendo que o termômetro não emite radiação, pelo contrário, capta a temperatura da radiação. E tem uma ideia da Virgínia, será que foi minha aluna? Que dá para revestir o termômetro com um bonequinho feito de tricô, para ficar lúdico. Não, tem que transformar em algo, um raio do bem, vamos chamar assim. Um raio do bem. Por isso que eu brinquei, vai deixar. Eu acho, sinceramente, assim, mesmo que tenha toda essa conversa da volta com a pandemia, eu acho do jeito que está indo, das experiências que tiveram anteriormente, as escolas só vão reabrir quando tiver eu acho muito difícil que elas reabram numa situação tão vulnerável como está no momento do Brasil. Eu acho muito difícil. Claro que é só
elucubração, né? Mas eu acho muito... Assim, essa discussão acho que tinha que esperar um pouquinho para ter, mais para frente. Eu acho que a gente tem outras coisas para fazer agora que são urgentes, que são viáveis e que podem fazer uma grande diferença, do que pensar se nós vamos ter que ter o termômetro na frente, ou um galão de álcool gel, ou vamos ter que botar cloroquina na caixa d'água, né? São coisas que a gente não sei se vale tanto a pena a energia para isso, nesse momento. Tem essa grande responsabilidade, né, que esse momento da alma da consciência nos traz. O que é que eu sou e o outro também é, né? Eu acho que é muito importante. O Estado do Rio de Janeiro determinou a volta de 14 de setembro, saiu ontem no Diário Oficial. Então, tem isso também. Como é que a gente vai tender a acompanhar o que vem dos órgãos oficiais, né? Como é que as comunidades... Como é que cada escola pode trabalhar isso com a sua comunidade? Quanto de liberdade as comunidades hoje têm diante dessas orientações ou desorientações que a gente recebe dos órgãos oficiais? Isso é um assunto bem importante também, né? Eu queria... Aquelas 3 possibilidades, né? Tu tem também a possibilidade de não mandar teu filho e de fazer um protesto, uma manifestação pública um pouco mais efetiva contra, se tu está te sentindo tão vulnerável, né? A gente tem essas ações daí, a gente está no âmbito da ação política coletiva. Aí a comunidade tem que discutir isso, vamos para a rua ou vamos acatar. Agora, se acatar, né? Daí a gente começa a conversar. Então, gente, eu queria agradecer muito ao Rômulo, a Elaine, a Silvia, que me convidou para fazer essa mediação com essas 2 pessoas que aceitaram tão bem o nosso convite, Rômulo e Elaine. Elaine, às vezes eu acerto a pronúncia. E vivemos esse momento tão interessante da alma da consciência. Eu fico vendo, assim, muitas vezes, o que será que nós vamos deixar no registro, né, de alma, assim, da humanidade? Qual será? O que nós vamos deixar de memória para o futuro? E eu queria encerrar lendo novamente aquele pensamento do Steiner, para trazer para a gente uma inspiração para essa época. Nós temos, graças a Deus, essa consciência de que a gente precisa viver mais com perguntas do que com respostas, né? A nossa cultura nos empurra para respostas rápidas, intelectuais, e eu me lembro quando Steiner fala, ele diz assim que o intelecto nos leva à lógica, mas a lógica, ela não tem em si moralidade. Você falando de ética, me lembrei disso, sabe, Elaine? O intelecto, a razão, nem tudo que é lógico é moral, né? Como a gente tem que desenvolver também um pensamento moral das nossas ações. Então, eu vou encerrar, vou ler novamente a locução do Steiner sobre Micael. Tudo que pertence ao passado tem que ser reduzido ao nada. As nuvens ficarão concentradas em volta do homem, e ele terá que encontrar sua liberdade, encontrar o seu próprio poder, toda a sua força a partir desse nada. A necessidade material externa mudará para a necessidade da alma. A partir desta necessidade profunda de alma, a visão nascerá. Temos que erradicar da alma todo medo e terror do que o futuro possa trazer ao homem. Temos de adquirir serenidade em todos os sentimentos e sensações a respeito do futuro. Temos que olhar para a frente com absoluta equanimidade, para com tudo que possa vir. E temos que pensar que tudo que vier nos será dado por uma direção mundial plena de sabedoria. Isso é parte do que temos de aprender nessa era. A viver em plena confiança, sem qualquer segurança na existência, com certeza da ajuda sempre presente do mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs e todas as noites. Boa noite, colegas, queridos, muito gratidão por esse encontro. E espero que a gente consiga construir nas nossas comunidades uma semente de consciência, né? Muito obrigada, Cris, Federação, todos os colegas. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite.
Obrigada, foi Boa ótimo. noite, obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Parabéns. Boa noite, obrigada. Beijo, Moema. Beijos. Boa noite. Beijo, Wanda. Beijo, Oi. queridos. Tchau. Noite, Wanda. Beijo, Boa professor. noite. Boa noite, obrigada, gratidão. Boa noite, obrigado, Wanda. Obrigado, pessoal. Boa noite, obrigada. Boa noite, Luísa. Boa noite, obrigada. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Uma boa semana. Boa noite para todos. Boa noite, muito obrigada. Grata a todos. Obrigada, Rômulo, Elaine, Obrigado. Wanda. Obrigada. Obrigada, Cris. Boa noite, Rômulo, então. Ficamos só Boa nós. noite. Obrigada, foi ótimo nos vermos aí. Até Boa mais. noite, Elaine. Beijo Boa noite. grande. Boa noite. Ô, Beatriz, querida, meu Nabata aí, né? Tudo bom, querida? Quanto tempo? Saudade. Também, muita saudade. Um grande beijo para vocês. Você também. Sempre deliciosa ouvir você falar. É sempre muito bom. Sempre foi. Obrigada, Beatriz. Tchau, Cris. Tchau, tchau. Acho que agora foi. Acho que acabou. Não posso falar nada, porque se tiver gente escutando, vão saber tudinho, Rô. Querido, agora a gente vai mesmo, né? Então, obrigada. Não vim se ver. Obrigado. Sintonia total, né? Como se a gente estivesse sentado do ladinho, né? Nossa, que coisa complementar mesmo, né? Foi muito bom. Muito Se a gente legal. tivesse discutido mais, não ia ter dado tão certo. Não. Boa noite. Um abraço. Muito obrigada. Viu? Tchau, um beijo. Tchau. Boa noite, gente. Muito obrigada. Obrigada, Rômulo. Foi muito bom. Boa noite, obrigado.